20 de março de 2022, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua caminhada, pela sua família. Que bênção de Deus nos encontrarmos nesta manhã de domingo. Nós vamos meditar hoje o Evangelho proposto pela liturgia da igreja, Lucas 13, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, nós acompanhamos este relato do Evangelho e muito ele tem a nos ensinar nesse tempo quaresmal. Vieram algumas pessoas para Jesus trazer notícias de uma fatalidade. Alguns galileus estavam no templo oferecendo sacrifícios, que era a prática religiosa judaica, e foram surpreendidos por homens que Pilatos mandou para matá-los. Pilatos mandou essas pessoas para matar aqueles galileus que estavam no templo, além de matá-los, martirizá-los, assassiná-los. Misturaram o sangue desses homens que estavam prestando culto no templo com o sangue dos próprios animais que eles estavam utilizando no culto. Uma catástrofe, uma fatalidade. E Jesus diz o seguinte: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, só por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. E Jesus depois vai fazê-los relembrar. Lembram daqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. O que quer dizer isso, minha gente? Porque os judeus associavam os acontecimentos ruins com maldições. Quando acontecia algo de ruim a alguém, aquilo era fruto do pecado da pessoa. A pessoa estava colhendo a consequência das suas infidelidades.
Então acabava acontecendo o julgamento de pessoas para com pessoas. E Jesus vai dizer que não. E Jesus responde: se vós não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Meus queridos filhos e filhas, as fatalidades, os acontecimentos ruins, não necessariamente estão ligados à santidade das pessoas, ou, pelo contrário, à infidelidade das pessoas. Mas as tragédias, os acontecimentos da vida, são oriundos da própria contingência temporal humana. Nós temos de tomar consciência disso. Vivemos num tempo de pandemia, quantas pessoas morreram? Pessoas boas, pessoas crentes, pessoas fiéis à igreja. E nós certamente já ouvimos de muita gente questionamentos de Deus, sobre Deus, pela morte de tanta gente. Às vezes algumas pessoas que perderam entes queridos, com o coração fragilizado, acabam apontando a Deus. Mas aquele ente que eu perdi era tão santo, era tão de igreja, rezava tanto, por que Deus permitiu isso? Por que daquilo? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E Deus, muitas vezes, meus queridos, não é responsável pela contingência temporal humana. Nós estamos no mundo, nós estamos no tempo, nós estamos na degradação. A morte, o luto, o sofrimento são elementos intrínsecos à nossa fragilidade temporal. Precisamos entender isso. Se tem alguém que não é culpado pelo mal, pela dor, pelo sofrimento e pela morte, esse alguém é Deus. É o único, o perfeito. É o único. Não associemos os acontecimentos da vida à culpabilidade do pecado. Tem muita gente boa sofrendo e tem muita gente má prosperando. Isso não deve ser o nosso termômetro para vivermos e continuarmos a viver na justiça, no bem e na presença de Deus. Porque no final dos tempos, cada qual colherá segundo o que plantou aqui. Todos nós prestaremos contas de tudo. Por isso que Jesus vai dizer: se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo, do mesmo jeito. Cuidado, não é porque você está na igreja que você é o super-herói, está isento de sofrimento, de provações. Não, fique esperto. No fundo, Jesus está falando isso. Não é porque você é cristão que você é o homem e a mulher somente da prosperidade, como pregam algumas religiões. Não, você está sujeito, propenso a tribulações, a provações, a cruzes da vida. Mas uma coisa é certa, meus queridos: seja no bem, na prosperidade, na realização pessoal, familiar, ou seja na provação, na dor, no sofrimento, no luto, não nos afastemos de Deus, porque senão nós não herdaremos o reino dos céus. É a parábola que Jesus conta no fim do evangelho de hoje. Um homem tinha uma vinha, e nesta vinha tinha uma figueira plantada. Este homem é o Deus Todo-Poderoso. E ele disse ao vinhateiro, que é a figura de Cristo: já faz 3 anos que eu estou procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. E o vinhateiro é a figura do Cristo misericordioso. Nos diz ao dono da vinha:
Calma, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Eu vou adubá-la, vou cuidar dela. Pode ser que ela dê figos. Se ela não der, o Senhor corta. Esta é a figura da paciência de Deus. O Deus que espera o ser humano dar frutos. Meus queridos, Deus tem esperado pelos nossos frutos e às vezes os frutos não vêm. Deus tem esperado por nós. Deus está com os braços abertos para que nós nos voltemos para Ele e o abraçamos. E quantas vezes nós permanecemos com as costas viradas para o Deus que está com os braços abertos a nos esperar. Quando pecamos, quando não nos desvinculamos dos nossos vícios, quando nos afastamos das pessoas e fazemos com que elas também se afastem de nós, o dono da figueira, o dono da vinha, vai esperar mais um ano. Este um ano é a figura desta temporalidade, desta vida. É a figura do tempo. Nós estamos ainda caminhantes no tempo, neste mundo. É o tempo da espera de Deus por nós. Nos voltemos para Ele. Deus tem esperado todos os seres humanos e muitos estão voltados contrariamente a Ele. Ele está esperando por este ano, que é a figura desta vida. Mas quando a morte nos acometer, essa espera vai se encerrar e Ele vai querer frutos. E se nós não tivermos o que apresentar, nós seremos cortados da herança dos céus. A palavra é dura, é exigente. Nessa quaresma, façamos um bom exame de consciência e voltemos nossos corações para Deus, que ainda está a nos esperar. Força e coragem. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.